Olá, titios e titias, tudo bom com vocês? Finalmente voltamos aqui com esse canal. Estou aqui, para caso você não tenha visto o anúncio ainda, desculpe pelo spoiler, eu estou grávida, a gente fez um vídeo muito lindo para anunciar isso para vocês, tá lá no Insta, eu vou deixar aqui para vocês em algum lugar para vocês assistirem. Podem ir lá ver e depois volta para cá, mas vocês estão aqui, eu acredito que vocês já viram. E esse vídeo, eu decidi voltar aqui pro canal com esse vídeo respondendo as perguntas de vocês, porque foram várias. Eu coloquei uma caixinha logo depois que eu postei o vídeo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Essas foram algumas das perguntas que vocês mandaram. E eu vou responder aqui porque sim, porque eu quero. E também trouxe o mozão, pra não me deixar em mentir. Fala oi. Oi, galera. Foram muitas perguntas e muitas perguntas repetidas também, então eu vou deixar o máximo que eu conseguir aqui na tela para vocês aparecerem. Eu peguei as mais frequentes. Eu tentei colocar numa ordem cronológica e a primeira seria como que eu descobri e qual foi a minha reação. Como que eu descobri? Na verdade foi um teste de desencargo de consciência e o desencargo estava com 5 semanas. Eu fiz o teste normal de fitinha, só que eu fiquei com dó de pagar o teste caro, que é aquele que escreve grávida, não grávida. Eu peguei aquele de fitinha que era R$10. Aí quando ele deu positivo, eu fiquei assim... Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Eu ainda assim não tive coragem de pagar o teste caro, porque o teste caro era 60 e o exame de sangue era 80. Aí eu decidi fazer o exame de sangue, que é o beta. Fiz o exame de sangue, ele ainda levou 4 dias pra ficar pronto, que foram 4 dias que a gente ficou... Olha só meu olho piscando. Mais ou menos assim. E quando o beta chegou, a gente ainda leu ele meio errado e achou que a gente tava com mais tempo, porque ele é muito confuso, assim, mas no final das contas eu estava ali mais ou menos entre 5 e 6 semanas. Eu e o Gustavo tínhamos voltado às 5, 6 semanas. Acontece, né? Acontece, a gente tava com muita saudade. E aí foi isso. Chegou o exame de sangue, a gente viu que era real. Na verdade, mesmo sendo de fitinha de R$10 e eu tendo feito só um, ainda assim eu não duvidei. Tipo, eu não achei que era mentira, que era falso positivo. Na hora que deu positivo no primeiro de fitinha, eu já sabia. Fiz o beta mais pra saber realmente quanto tempo que eu tava. E qual foi a minha reação? Eu acho que eu lidei com isso muito bem, tipo... Eu não tive muita reação de, tipo, meu Deus, e agora? Eu não sei como é que eu explico isso. Tipo assim, eu vi, eu, tipo, tá, vamos ver o que vai fazer agora daqui pra frente, tipo... Eu acho que a gente lidou super bem, na verdade. Teve o choque a princípio, que a gente esperava, mas logo em seguida a gente já falou, já que veio é porque era pra vir, e vai dar tudo certo. Sim. Então foi uma coisa que a gente sempre falou, desde o nosso primeiro relacionamento, a gente sempre falou sobre ter filhos e tudo mais. A gente não esperava que fosse ser agora, a gente não planejou dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não ficou muito em desespero em relação a isso, porque a gente sabe que as coisas acontecem como tem que acontecer. A gente pensava que não era pra ser agora, mas foi agora porque era pra ser assim, foi no momento certo, e é isso. E agora, a segunda pergunta é quanto tempo que eu tô de gestação? Eu fiz... O beta tinha dado de 5 a 6 semanas. Logo em seguida eu já fui no médico pra fazer o primeiro ultrassom, só que demorou um pouco pra eu conseguir marcar. E quando a gente fez o primeiro ultrassom eu já tava com 10 semanas. Isso foi... Que dia que foi? Que dia que foi? Que Eu dia não que foi? sei. Que dia que foi? Que dia que foi? Que dia que foi? Eu não sei. Enfim, não sei que dia que foi. Quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, eu já tava com 10 semanas. A gente achou que era menos, mas eu já tava com 10 semanas. Não sei que dia que foi. Isso foi que nesse momento, agora que eu estou gravando o vídeo, eu estou com 17 semanas. A previsão, a gente não tem uma previsão muito exata, porque ainda tá bem no comecinho. A primeira médica que fez o nosso ultrassom virou pra gente e falou que a data estimada é 1º de janeiro. Feliz ano novo. Feliz ano novo. A gente só não quer que venha no Natal, mas, tipo, vindo antes tá tudo certo, vindo depois tá tudo certo. Então, mesmo que seja no Ano Novo, tá ótimo, o mundo inteiro está em festa. A gente só não quer o Natal por dó da criança mesmo. Porque, tipo assim, meio que vai ficar esquecido o aniversário dela, sabe? Ela vai estar competindo O com triste é que, independente de qual seja, a probabilidade de 99% é que ela não tenha aniversários na escola. E isso é muito triste. Você não conseguir fazer aniversário na escola. Ela pra dar um rolê, viajar, ela vai nem lembrar que tinha escola. Terceira pergunta, essa aqui, se eu não me engano, na caixinha, só uma pessoa mandou, só que em outros momentos é uma pergunta que fizeram bastante, que é qual foi a reação dos meus pais? E a reação dos meus pais, pela verdade, foi ótima. É porque ao mesmo tempo que eu não sou mais adolescente, eu também sou muito nova, é o que a gente falou. Não era... A gente não planejava que fosse ser agora. E eu e o Gustavo também, a gente tinha acabado de voltar. Meus pais tinham visto o Gustavo pouquíssimas vezes. 2 vezes, eu acho. Acho que 2 vezes, né? Foi muito chocante, assim, nesse sentido. Tanto que quando a gente contou, eu chamei eles pra conversar e eles estavam olhando pra outros lugares. Então, tipo, a minha mãe tava meio que olhando pro chão, meu pai tava olhando, assim, pra parede. A hora que eu falei, os dois, assim... Eles ficaram muito chocados, tipo, é uma coisa... Tipo, eles esperavam qualquer coisa menos isso. Quando eu falei, preciso conversar com vocês, eles esperavam que eu fosse sair do país, que eu fosse
que a gente fosse casar, eles esperavam qualquer coisa, menos isso. Mas foi uma reação muito boa. A gente tinha o seguinte plano que deu completamente errado. Os pais do Gustavo, eles são muito mais tranquilos. Tipo assim, os pais do Gustavo, eles são quase 2 Budas. Já os meus pais, eles são mais fervorosos, assim, mais sanguíneos e tal. Então a gente falou, bom, vamos contar para os pais do Gustavo primeiro, que aí a gente vai ter uma reação mais tranquila, pra acalmar a gente. E aí, depois a gente conta para os meus pais, que vai ser a parte mais difícil. A gente contou para os pais do Gustavo primeiro, só que o que aconteceu? Tudo que a gente esperava foi ao contrário. Os pais do Gustavo, tipo, eles não ficaram bravos com a gente nem nada. O choque foi maior. A mãe do Gustavo, ela continuou a Buda que ela é, ela olhou e ficou tipo... Então é isso, vamos ver o que fazer daqui pra frente, que nem eu. O Alex, o pai do Gustavo, ele já ficou... Como explicar? Ele começou a passar mal. Ele simplesmente começou a passar mal. Naquele momento, tipo, a gente contou, o Alex não conseguiu falar muita coisa, ele já deu uma balançada, assim, e passou, tipo, 30 minutos. Demorou um bom tempo. Né? Não, tô falando na hora que eles saíram. Foi uns 20 minutos. Uns 20 minutos depois, que ele ainda não tinha conseguido falar nada, eles saíram pra ir na farmácia pra comprar um remédio, um calmante e um aparelho de pressão pro Alex, pra ver como é que ele tava. É que assim, meu pai ele já tem problema de pressão alta, né? Aí quando eu contei, a pressão dele foi no teto. O aparelho de pressão tinha quebrado na mesma semana, olha a sorte também, né? Aí minha mãe saiu com ele pra comprar, comprou um calmante e um aparelho pra medir a pressão dele. Quando ele conseguiu se acalmar, a primeira coisa que ele me falou foi: tem mais um corintiano vindo aí. E mesmo depois disso, ele passou pelo menos umas 2 semanas chorando direto. Tudo que ele falava que lembrava ele disso, ele chorava. Eu acredito que tenha sido um mix de sentimentos, porque assim, meu pai também é muito babão. Ele vai ser um vô bem coruja, pode ter certeza. Ao mesmo tempo que ele estava feliz, ele estava assustado. Então, por isso que ele ficou chorando por tanto tempo. A gente passou, não né? sabia, passou. O choque maior não foi de, tipo, desaprovação. O choque maior nunca foi de desaprovação. O choque maior foi de, tipo, o que faremos agora? Porque é a questão de a gente tinha acabado de voltar. A gente não tinha, sabe, nada. E aí, depois disso, a gente falou, meu Deus, se os pais do Gustavo ficaram desse jeito, imagina os meus pais. A gente não tava tranquilo, mas uma coisa que a gente tava com mais ou menos medo, a gente começou a ficar apavorado. Agora realmente não tem pra onde correr. E aí, quando a gente finalmente teve coragem de falar com os meus pais, alguns dias depois, a gente chamou eles assim, foi mais difícil, pros meus pais demorou um pouco mais, porque eles moram aqui na praia. Eles tinham que estar na cidade, eles tinham que ter um tempo livre, e a gente tinha que ter um tempo livre pra gente poder se encontrar em um lugar tranquilo, não que seja tipo no shopping ou coisa do tipo. Então levou um tempo pra gente conseguir se reunir na casa da minha irmã, foi na casa da minha irmã que a gente resolveu contar. É o que eu falei, teve o choque, porque não era isso que eles esperavam qualquer outra coisa. Então eles olharam assim, enquanto eu tava contando, eu falei, tipo, agora é isso, a gente vai... O que mais eu ia falar? Nem lembro o que eu tava falando naquela hora. A única coisa que eles falaram é que é uma responsabilidade nossa e que eles nunca vão soltar a nossa mão por conta disso. Eles nunca vão soltar a nossa mão por nenhum motivo e que um bebê é sempre uma bênção e a gente ia fazer acontecer. E aí depois a gente saiu todos para ir de jantar. Essa responsabilidade de, tipo, maturidade mesmo. Eles falaram, agora a gente vai cobrar mais de vocês uma maturidade. E aí a gente foi todo mundo jantar e a nossa latinha de coca sempre vem fazendo uma piada interna com todos nós. A minha sempre vem escrito mãe, a do meu pai e da minha mãe sempre vem escrito avós. A do Gustavo não veio escrito pai ainda, né? Nunca veio nenhuma vez. Mas acontece com frequência. É menino ou menina? Vai ter chá revelação? Não sabemos ainda se é menino ou menina e já juntei com a pergunta do chá revelação, porque sim, faremos chá revelação e vamos descobrir todos juntos no chá revelação, né? Tem casal que, tipo, descobre antes e faz o chá mais pra contar pra todo mundo, mas a gente vai descobrir junto no chá revelação. Eu vou ajudar a gravar a revelação em si, só que a gente vai fazer 2 finais. Eu também só vou saber lá na hora que a gente estiver assistindo. Vai ser lindo, é tudo que eu posso dizer. Vai ser lindo, vai ser icônico. Então não vou dar muito spoiler, mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Pretendo fazer um vídeo pro YouTube só com os bastidores e tudo mais, resultado final. Porém, se você quiser acompanhar tudo ao vivo e a cores, lá no Instagram eu vou estar mostrando todos os preparativos nos stories. E aí já embute na próxima pergunta, que é se nós já escolhemos os nomes. Sim, nós já escolhemos os nomes. Foi um sacrifício pra gente decidir os nomes, porque a gente não concorda.
Olha, a gente concorda, na verdade. Eu só fiz um pedido e você não aceitou. Tudo bem, eu sou feliz com os nomes que a gente escolheu. Vou falar uma coisa, quando a gente se conheceu, começou a namorar lá no ensino médio, a gente decidiu um nome e a gente era super feliz com esse nome. Aí a gente voltou a namorar, o Gustavo simplesmente não quis mais esse. Simplesmente virou e falou, ah, não, agora eu quero outro. Não é que eu não queria esse nome, eu sempre achei esse nome lindo e eu concordo com esse nome. Só que eu só lembrei de um nome que eu sempre gostei muito por conta de um filme que eu sempre gostei muito. Foi só isso. É, mas eu não deixei e daí ficou o nome que a gente já tinha escolhido. A gente vai falar os nomes? Não. Os nomes, eles não são exatamente um segredo, porque eles estão no convite do chá revelação. Então, as pessoas que são próximas a nós, elas já sabem. E na decoração do chá também vai ter bastante, então provavelmente vai escapar em algum momento. Mas é uma coisa que eu pretendo só postar de fato no chá revelação. Então eu não vou falar aqui por enquanto. Eu acho que se vocês forem hackers o suficiente, vocês vão descobrir. Mas eu não vou contar assim explicitamente, não. Então nós temos a opção do menino e da menina. E lá no chá a gente vai descobrir quem ganha. A última agora, como foi o primeiro trimestre? Como foi esse comecinho que a gente não contou, não tinha contado ainda? Como que eu tô me sentindo, sintomas e etc. E a real é que eu tive muita sorte, tipo, muita sorte. Todas as mulheres que já tiveram filhos, que me perguntam como que eu tô me sentindo e eu falo, elas não acreditam. Eu falo, meu Deus, não é possível. Eu não passei mal nenhuma vez, não tive enjoo, não tive azia também, não tive tontura, não tive a dor de cabeça. Todos os sintomas negativos, todos os sintomas ruins, eu não tive nenhum, graças a Deus. Eu tive uma sensação de enjoo ali no comecinho, que foi o que me fez fazer o teste por desencargo. Mas nunca cheguei a passar mal de verdade. Era uma sensação ruim, eu comia, melhorava. Logo no começo, quando eu aprendi isso, já nunca mais tive problema. Porque eu começava a sentir, já comia alguma coisa, já sabia o que tinha que comer pra melhorar e já resolvia na hora. E também a água provavelmente me ajudou muito. O pai do Gustavo, meu sogro, ele vem de umas tecnologias muito loucas, que tem uma água alcalina, é alcalina que fala, né? Ionizada. Uma água ionizada. Eu sempre tomei essa água, porque eu tô sempre na casa dele, e a minha sogra faz a comida com essa água. E a gente não tinha colocado ligação entre uma coisa e outra, até que recentemente a gente se tocou que muito provavelmente foi isso que me ajudou muito a não sentir os sintomas. É uma coisa que ajuda muito o corpo, cicatrização e tudo mais. Então, provavelmente isso me ajudou muito. E a saúde do Gustavo, né? Caso você não saiba, se você estiver grávida passando mal, eu vou arrumar uma briga pra você agora. O enjoo na gravidez, ele vem da formação da placenta. E a placenta é formada a partir do DNA do homem. Então, a saúde do pai, ela influencia muito na qualidade de vida da grávida, ali na qualidade da gestação em si. O Gustavo, ele tava na melhor forma da vida dele, né? Tirando o álcool, que a gente tava bebendo bastante, ele tava fazendo academia, se alimentando bem, suplementação e tudo mais. Então, acho que isso também ajudou muito. O Gustavo tava em uma forma mais saudável. Jogando bola 3 vezes por semana, fazendo academia 5 vezes na semana, comendo que nem um doido, porque eu queria crescer. O que um término não faz, né, galera? O que um término não faz? Se vocês pegarem meu antes e depois, antes de eu terminar com a Luísa e depois que eu terminei, vocês vão ver o que um término não faz. Eu vou colocar. É o pré-treino proibido, rapaziada. Ah, você tava morrendo de saudade de mim. E o que eu tô sentindo? Se eu tô ansiosa, o que eu tô achando. Eu tô muito ansiosa pra descobrir logo o sexo, porque eu quero fazer comprinhas. E eu não consigo fazer comprinhas enquanto eu não sei se é menino ou menino. Logo depois do chá, a gente já vai fazer um enxoval, e daí a gente já tá montando o quartinho é neutro, então isso a gente já começou a fazer. Já tá pintado, sabe? Tudo tá começando a tomar forma, e isso tá me deixando ansiosa de um jeito bom. Aquela antecipação boa, sabe? Aquele frio da barriga de querer fazer acontecer logo, e ansiedade, tipo... Porque depois do chá eu sei que tudo vai caminhar muito rápido, então é isso que eu tô sentindo, eu tô com vontade de ver acontecer logo. Eu acho que você tá grávida mesmo, né? Você não tá me enganando, não. Eu acho que depois do chá vai cair a ficha, que até agora não caiu. Gente, até agora, vira e mexe, eu viro pro Gustavo e falo, meu Deus, tem um neném aqui. Às vezes eu acho que ela tá me enganando só pra comer o que ela quer. Eu acho que é só isso. A gente vai no ultrassom, aí dá pra eu escutar o coração batendo, e a gente fica assim... Será que não são gases? É muito difícil que a ficha caia de verdade. Principalmente pro Gustavo, eu acho, porque eu ainda sinto algumas coisas e eu consigo ver o tamanho da minha barriga. Agora eu tô começando a ver, mas tipo assim, no comecinho você falava, nossa amor, eu tô engordando. E eu falava, tá igual. Não dava pra ver, Não né? dava pra reparar. Apesar de eu não ter tido
todos os sintomas ruins, eu ainda senti alguma coisa ou outra. Eu percebo que eu canso mais facilmente fazendo certas atividades, eu sinto mais sono, fome também. Pra mim, eu ainda senti um pouco mais. Eu acho que o Gustavo só vai cair a ficha mesmo na hora que nascer. Ele vai falar, meu Deus, tava aí mesmo. Não é reborn. Não é reborn. Esclarecemos a maioria das dúvidas. E agora aproveitar esse finalzinho do vídeo para agradecer também as muitas mensagens que a gente recebeu. Foram muitas mensagens muito bonitas e muito apoio de todo mundo. Então agradecer a vocês. Vocês estão em um lugar de muito carinho, muita apreciação no nosso coração. Mais alguma coisa, amor? Não, só agradecer mesmo. Tem uma galera aí que acho que nem me conhece, eu conheceu agora pelas suas stories e estão mandando muitas mensagens de carinho. São crianças muito fofas. Só tem que agradecer mesmo. E vai ser uma fase linda que eu te amo desde sempre. Ai, que lindinho. Dá um beijo. Tchau. Tchau.